Não é a religião que organiza o 8 de janeiro e nem que dá origem a iniciativas golpistas e antidemocráticas, mas é inegável afirmar que iniciativas antidemocráticas e golpistas no Brasil hoje têm componentes religiosos. Grupos religiosos, sejam institucionalizados ou não, interagem com o Estado brasileiro, podem opinar, participar, contribuir com políticas públicas a partir dos mecanismos que o Estado delimitar, que são os canais de participação. Esses canais de participação estão abertos a todo mundo. Grupos religiosos, pessoas religiosas, determinadas instituições religiosas podem apresentar representantes formais para serem eleitos pela população no legislativo e no executivo brasileiro. Isso é legítimo, isso não torna o Estado menos laico. Consultas, escutas, contribuições para desenhos de política pública, de reação, de críticas ao Estado, assim como diferentes grupos da sociedade civil fazem suas contribuições, fazem suas críticas. Representantes religiosos e grupos religiosos podem fazer da mesma forma. Se eu faço parte de um grupo religioso A, B ou C e tenho determinadas regras, determinados dogmas, determinadas morais religiosas, é legítimo que eu leve as minhas demandas na minha qualidade de representante para o Estado brasileiro, mas é complicado e já começa a ficar complexo quando eu quero impor esta moral para a totalidade da sociedade brasileira. Se a minha defesa, a minha moral restringe direitos de outros grupos, oprime outros grupos da sociedade que não professam a mesma fé que eu, isso é um problema e o Estado não pode cumprir esse papel, não deveria atuar dessa forma e deveria, inclusive, controlar, né, ter controles e ter mecanismos aí de limites para que questões específicas de um grupo, especialmente morais, sejam impostas como uma agenda total ou totalitária ou que se estendesse para toda a sociedade. Muitos de nós, pesquisadores que estamos olhando para esse campo, temos adotado aí o conceito de ativismo político evangélico. Basicamente, ele consiste em uma sistemática organização, e que não é de agora, não é de 2018, ela vem nos últimos 30 anos, ela remete à redemocratização no Brasil, de uma organização mais sistemática de determinadas denominações e igrejas do campo evangélico, se organizando para eleger seus representantes oficiais, que defendam pautas específicas, alinhadas aí sim a defesa de pautas morais específicas de um grupo e restrição de direitos de outros grupos, presente aí muito fortemente nos legislativos federal, estaduais e municipais, nos executivos e também no judiciário brasileiro. E isso são marcas recentes da política brasileira que a gente vem identificando com maior ênfase. Numa articulação aí, obviamente, de um campo organizado evangélico na política, também com um campo organizado católico na política e articulado a um campo ultraconservador não religioso na política. Então, esse ativismo, o que nós estamos chamando de, entre aspas, né, de ativismo político evangélico, ele se alia a outros campos conservadores, para usar aqui um termo um pouco geral para a nossa conversa, que vai aliando aí interesses de diferentes camadas conservadoras representadas na política brasileira, não apenas do campo evangélico. Nos últimos, digamos, vou colocar aqui, nos últimos 6, 7 anos, tem ficado explícito ou retratado uma face mais ultraconservadora desse campo religioso evangélico reportado ou retratado na política institucional. A gente tem visto um crescente aí de uma contraposição, né? Grupos progressistas se organizando no campo evangélico, no ativismo social, para fazer frente a isso, dizer não tem só uma forma de ser evangélico no Brasil, grupos se organizando para eleger também seus representantes na política, e aí a gente tem bancada evangélica popular, bancada evangélica antifascista, tem Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, tem alguns outros exemplos, e recentemente com mais organização, buscando eleger seus representantes, como o pastor Henrique Vieira pelo Rio de Janeiro, por exemplo, deputado federal, buscando organizar, por exemplo, uma frente parlamentar evangélica pela defesa da liberdade religiosa do Estado laico, ou seja, uma movimentação, para usar um exemplo,
deste campo que também existe, acontece em resposta ao cenário que nós temos visto nos últimos anos. No equívoco que a gente costuma tomar no debate público recente brasileiro, o Brasil, por estar se tornando mais evangélico, ele está se tornando mais conservador, por estar se tornando mais evangélico, ele está se tornando mais antidemocrático. Essa afirmação não é correta, mas tampouco é correto dizer que as manifestações, as iniciativas, movimentos antidemocráticos não têm um componente religioso. E aí um componente religioso bastante marcado na aliança com determinadas lideranças, principalmente do campo pentecostal evangélico. Esses movimentos, ou esse processo, ou isso que está acontecendo no Brasil, não acontece só no Brasil, né? Ele tem vasos comunicantes aí com processos antidemocráticos e crescimento de uma extrema-direita no mundo, e também, né, fora do Brasil, existe o componente religioso, da moral religiosa, de grupos tradicionalistas religiosos, engrossando o caldo, digamos assim, para usar uma expressão bem popular, dessa ultradireita antidemocrática. Ainda existe espaço para aprofundamento dessas radicalidades, por isso que garantir a democracia, garantir as nossas instituições, garantir o processo democrático, garantir o controle social é tão importante, e é uma tarefa que a gente precisa ser vigilante. Então é importante que essa vigilância da garantia das regras do jogo e do espaço democrático brasileiro seja uma tarefa de todos, da esquerda democrática e da direita democrática brasileira, em contraposição, sim, a forças antidemocráticas que não perderam força, elas só estão em outro lugar de poder agora. A gente precisa entender que existe uma parcela da população que não necessariamente é antidemocrática, mas está aceitando, digamos assim, que para atingir determinados fins, né, de enfrentamento das crises que o Brasil lida, com as quais o Brasil lida, para melhora de vida, a gente talvez possa abrir mão de caminhos aí que coloquem a nossa democracia em ameaça. E isso acho que é um caminho que a gente vai precisar continuar disputando na institucionalidade, garantindo que isso aconteça, e dialogando com a população para que a população valorize e entenda que defender essas regras do jogo, defender essa institucionalidade é desejável para todos, qualquer que seja a sua opção política, ideológica, programática, de fé,